Bom dia, igreja. Que a paz de Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém. Eu sou a Rumi, talvez alguns aqui não me conheçam. Eu não sou pastora, eu sou presbítera da igreja. E eu sei que muitos me cumprimentaram hoje, assim, surpresos, né? Nossa, Rumi, é você que vai dar a mensagem hoje? E eu queria dizer que eu também estou surpresa, não são só vocês. E eu quero contar um pouquinho como que isso aconteceu, né? Por que que eu estou aqui? No dia 26 de setembro, eu estava em casa e chegou uma mensagem do pastor Kengo. Eu abri a mensagem e era um convite para participar de um curso de pregação. Eu li aquela mensagem, eu tomei um susto. Eu pensei, será que é para mim mesmo? E eu vou ler a resposta que eu dei para o pastor Kengo naquele momento. Nossa, meu coração está batendo muito forte, de susto. Preciso orar sobre isto, pois a minha reação natural seria recusar. Foi isso que eu respondi para o pastor Kengo. E ele falou, você está certa, ora sobre isso. E eu comecei a orar e perguntava para Deus, Senhor, será que eu que tenho vergonha de vir até aqui na frente para dar um recado, um aviso, né? E uns dias depois, eu perdi o sono, acordei na madrugada e continuei perguntando para Deus, Senhor, é mesmo para eu fazer esse curso? E naquele momento, eu me lembrei, ou fui lembrada de uma oração que eu tinha feito um dia antes do convite, no dia 25. E quando eu me lembrei do final daquela oração, eu pensei, acho que eu preciso pelo menos fazer o curso, né? Eu trouxe aqui, a letra está bem ruim, eu vou ler. Eu quero te ouvir e te obedecer. Foi assim que eu tinha terminado a oração, um dia antes. Mas olha como nós somos, né? Eu já tinha esquecido. Mas Deus me lembrou. E aí, eu dei uma nova resposta para o pastor Kengo. Posso fazer o curso e depois decidir? E ele sabiamente disse, claro, pode fazer o curso e depois decidir. No nosso primeiro encontro, nós aprendemos que a mensagem é de Deus. A mensagem, quem traz é Deus. Deus vai falar conosco, vai falar com cada um. Eu sou apenas um instrumento. Eu já sabia disso, mas naquele momento, ouvir isso durante o curso, veio me confirmando. Então, eu queria dizer que eu não estou aqui porque eu acho que eu sou capaz. Muito pelo contrário, que eu estou aqui em obediência. Amém? Então, vamos orar. Pai Santo e Soberano, Deus de amor e misericórdia, obrigada, Senhor, obrigada por Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus, por cada um que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigada, Deus, por cada um que está ouvindo e vai ouvir essa mensagem onde estiverem. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja me usando, que o Senhor esteja falando com cada coração. Senhor, que
nossos corações sejam férteis para ouvir a Tua palavra, Pai. É o que te peço, Deus, te entrego e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu coração está batendo forte, igual aquele dia da mensagem do pastor Kengo, tá? O texto, acho que eu tenho que apontar ali. O texto que nós vamos ver hoje é um texto muito conhecido, que está em Mateus 11, de 28 a 30. Quem puder abrir, apesar dos versículos estarem aqui, depois eu vou ler mais alguns versículos que estão antes. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é muito lindo. Olha, Jesus está oferecendo descanso. Quem aqui está cansado? Eu acho que o pessoal também que acabou de voltar do Shalom, talvez cansaço físico, né? Porque eu sei que lá a gente dorme pouco. Mas Jesus aqui está oferecendo um descanso muito mais profundo que apenas o descanso físico. Ele fala de descanso para a sua alma. A alma é onde estão as nossas emoções, nossos pensamentos, as nossas vontades. Então, olha que profundo. É um descanso que diz respeito a nós. Quando a alma cansa, a vida fica pesada. Quando a alma cansa, a gente pode até adoecer fisicamente. Então, é muito profundo o que o que Jesus está falando aqui, né? E eu confesso a vocês que no dia que eu recebi o convite para estar aqui, naquela manhã, eu recebi a mensagem à tarde. Naquela manhã, eu estava muito cansada. Muito cansada. E eu tinha meditado sobre esses versículos, porque eu precisava desesperadamente encontrar descanso. E eu sabia que era um descanso que não dependia de mim. Não havia nada que eu pudesse fazer. E eu tinha que buscar em Deus esse descanso. Então, o tema de hoje é como encontrar descanso para a alma. Nós vamos passar por cada versículo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Venham a mim. É um convite de Jesus. Jesus está fazendo um convite. Cheguem até mim. Venham em minha direção. Mas, por que e para quem, nessa ocasião, Jesus estava fazendo esse convite? Então, a gente tem que entender um pouco o contexto da época. Eu vou ler. Os versículos de Mateus 11, 20 e 21, antes da gente prosseguir. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram.
Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. O que Jesus quer falar aqui? Bom, vamos entender antes, né, o contexto. Então, Jesus passava por algumas cidades da região da Galileia. Ele ensinava e realizava muitos milagres. Essas cidades foram as cidades onde ele passou a maior parte dos anos de ensino e onde ele realizou a maior parte dos milagres. Esse é o contexto. Mas, de uma forma muito contraditória, mesmo com a presença do próprio Jesus entre eles, não houve arrependimento. O que é arrependimento? É quando você reconhece que você está num caminho errado e você converte. Né? Arrependimento é conversão. Você não quer mais ir por aquele caminho. Mas não houve arrependimento. E como nós lemos, Jesus repreende estas cidades. No versículo 21, ele usa o termo, ai de você. As crianças já saíram, né? Os adolescentes. Se a sua mãe, eu vou perguntar para um adolescente específico que está ali quase atrás do pilar. Se a sua mãe falar, ai de você, e você sabe que você fez algo errado, o que você acha que vai acontecer? Brincadeira, é para todos nós. Ai de você. Vai vir algo pesado, né? Então Jesus usou esse termo, ai de você. E por que não houve arrependimento? Por que não reconheceram Jesus? Não é incrível, gente? Jesus estava entre eles. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus fazia milagres. Por que não reconheceram? E estudando um pouquinho mais o contexto, né? Havia uma cegueira pela idolatria, pela religiosidade. Olha só, idolatria, você erguer altares, né? Você honrar aquilo que não é Deus, né? Você entregar o seu coração é idolatria. E religiosidade é preocupação em cumprir os ritos, né? Os rituais, as regras, né? Seguir a lei. Eu fico pensando assim, isso devia estar tão enraizado, porque vai passando de geração em geração, e eu fiquei imaginando assim, as raízes crescendo dentro de nós, e subindo e fechando os nossos olhos. E a gente fica numa cegueira, e eles estavam nessa cegueira. De outra forma contraditória, quer dizer, mais uma forma contraditória, né? Os mestres da lei, aqueles que tinham acesso às Escrituras, que interpretavam as Escrituras, eles foram se enchendo tanto de si mesmo, de soberba, de confiança em si próprio, que eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Preferiram confiar no seu próprio entendimento. Mas Jesus se compadeceu das pessoas mais simples, dos pequeninos, esse termo pequeninos, né, que tem a fé genuína, como a fé de uma criança. Jesus se compadeceu, porque eram esses pequeninos que se sentiam oprimidos por tantas regras, por tantos rituais,
E eu fico imaginando, devia haver muita vigilância, né? Apontar o dedo, punição. Então, isso tudo, eu imagino um lugar onde falta amor e misericórdia. Que era o que Jesus foi oferecer, amor e misericórdia. Né? E sem amor e misericórdia, fica realmente pesado. Mas, e nos dias de hoje? O que cansa a nossa alma nos dias de hoje? Olha, quando eu fui fazer essa reflexão, eu achei muito difícil. Bem difícil. Se a gente aqui, na ED, a gente costuma fazer isso, né? Dividir em vários grupinhos. Né, professor Mitsuru? Aí a gente divide em vários grupinhos. Para cada grupo fazer a sua reflexão do que cansa a alma. A lista ia ser muito grande. Né? Muito extensa. Eu tentei trazer aqui, dividido em 3 grupos. Mesmo sabendo que não contempla tudo. Mas para a gente compartilhar. No primeiro grupo, eu coloquei errar o alvo, que é literalmente o significado de pecado. Pecado é errar o alvo. É qualquer ação, comportamento ou pensamento que leva a gente para longe de Deus. Isso é o pecado. E só pelo fato, né, de nos afastar de Deus, cansa a nossa alma. Porque nos leva para longe de Deus. Eu gosto de fazer uma analogia com uma flecha. Muitos anos atrás eu fiz um curso de arco e flecha. Mas faz muito tempo, não lembro de quase nada. Mas eu sei que se você desviar um pouquinho do alvo, aquele bem pouquinho, fica muito longe do alvo quando a flecha chega lá. Então, um pequeno desvio hoje nos levará para bem longe do alvo amanhã. A gente pensa assim, não, mas assim, não é um pecado, é só. Mas um pequeno desvio hoje nos levará para bem longe do alvo amanhã. E eu gostei também de fazer essa reflexão, o pecado é pior que doença, crise, pobreza, porque nenhum mal dessa vida pode nos afastar de Deus. Não é fácil passar por isso, mas nenhum mal pode nos afastar de Deus. Por isso o pecado é pior que doença, que crise, que pobreza. Será que a gente tem essa consciência? Mas nos versículos nós vimos que existe um antídoto para o pecado, que é o arrependimento. O arrependimento. Reconhecer que está errado e converter a sua vida para outra direção. Isso é o arrependimento. Agora, mesmo que a gente não contasse, que eu não contasse os meus pecados individuais, né, o fato de estarmos num mundo cheio de injustiça, de violência, de egoísmo, de guerra, isso já cansa a nossa alma. Não é verdade? É muito duro, tem coisas que a gente ouve que, olha, o coração entristece, né? E isso já cansa
a nossa alma. Vamos para o segundo grupo. Chamei de fardos. Passar por perdas. Todo mundo que já passou por uma perda sabe o quanto é difícil. Doenças graves. É muito difícil lidar com essa situação. Lutas, quebra de relacionamentos. Gente, é tão difícil. Filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, irmão que não fala com o irmão. Isso cansa a alma. E muitas outras lutas, né? Problemas financeiros, dívidas. Falta de perdão. E tem um último item que eu trouxe aqui, que eu chamei de excessos. Tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Não sei quantos aqui já leram esse livro. Eu não li, eu li um resumo, mas eu recebi boas indicações. É de um escritor sul-coreano. Do que eu consigo falar do nome dele, porque é difícil, é Han. É o senhor Han. E ele diz que, atualmente, a gente vive numa sociedade que tudo é permitido, tudo pode. Sim, eu posso, né? O jargão. Eu posso. E quando você pode tudo, você perde as referências dos limites e começa a fazer as coisas em excesso. Então, hoje, é excesso de trabalho, é excesso de cobrança, é excesso de querer manter a alta performance o tempo todo, né? Excesso de expectativas, excesso de consumo. Não só consumo de coisas materiais, mas consumo de bebidas, de drogas, de tempo de conexão, onde a gente gasta o nosso tempo, gastamos muito tempo. E o último que eu coloquei aqui é uma necessidade que existe hoje de ter que estar visível. Algumas pessoas precisam sempre postar algo para serem notadas, para serem vistas e aprovadas. Como, assim, a identidade passa a depender disso. É muito sério isso, não? Eu sempre ouvi uma frase que até o que é bom, em excesso, faz mal. Até o que é bom. Água em excesso deve fazer mal, né? É que eu não consigo tomar muita água mesmo, mas o nosso limite tem uma capacidade. Água em excesso deve fazer mal. Comida é uma coisa boa, mas em excesso, apesar que alguns não pensam assim, mas comida em excesso também faz mal. A atividade física em excesso pode machucar. Então, se até o que é bom em excesso faz mal, imagina o que não é bom. E, para finalizar essa reflexão, eu trouxe um último item, que é fardos mais pesados do que podemos carregar. Ou fardos que não são nossos. Eu vou falar como mulher. Mulher tem uma tendência, assim, né, de querer carregar o mundo nas costas. E querer resolver o problema de todo mundo. E querer assumir problemas que sequer são delas, né? E quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de um fato que aconteceu em casa. O ano passado, eu comprei uma prateleira para colocar dentro da despensa. E o manual de instruções falava assim: peso máximo, 5 quilos. Já tem alguém rindo ali. Peso máximo, 5 quilos.
Um dia, eu abri a prateleira e tinha 3 sacos de arroz, de 5 quilos cada, em cima da prateleira. A prateleira abriu um espacate, meio torto, assim, porque ela ficou totalmente destruída. Porque foi só 3 vezes o peso que ela suportaria. Alguém não leu, né, o manual de instruções. Não preciso nem falar nada, a pessoa já se entrega. Mas, voltando para a mensagem, Deus, que é nosso Criador, Ele também nos deixou um manual de instruções, que é a Bíblia. A Bíblia nos dá as orientações de como viver a vida. Quem, melhor do que quem cria, vai saber o que é bom para a criatura. Apesar que muitas vezes a gente tende a pensar o contrário, né? Ah, não, Senhor, não, eu sei. Eu vou por aqui porque vai dar certo. Não é verdade? A gente pensa que sabe mais que o nosso Criador. Bom, nós vimos muitos fardos e pesos que podem estar sobre nós. Mas o versículo 28 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus está fazendo um convite para nós. Esse é um convite individual, um convite pessoal, para confiar em Jesus. Venham a mim. Ele não obriga. Não é uma convocação. É um convite. E cada um de nós precisa decidir, escolher, aceitar esse convite. Então, respondendo o primeiro passo, né, da nossa pergunta, como encontrar descanso para a alma, é escolhendo andar na direção de Jesus. É uma escolha pessoal. Ninguém pode escolher por mim. Eu não posso escolher por ninguém. É uma escolha pessoal. Escolhendo andar na direção de Jesus. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O que é jugo? Jugo é esse instrumento, essa ferramenta aqui que une 2 animais. Acho que na época se usava, não sei se hoje em dia ainda se usa, talvez, né? Alguns países ainda usem, mas essa ferramenta fazia com que 2 animais caminhassem juntos. Um mais experiente e o outro mais novo. O mais experiente já fez isso outras vezes, já conhece o caminho, conhece o ritmo, sabe o que vai encontrar, e o outro mais novo acompanha. Isso é jugo. Quando Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo, Ele quer dizer, caminhem comigo, eu os guiarei. Caminhem comigo, no meu jugo, tomem o meu jugo, e eu os guiarei.
e aprendam de mim. Aprendam o meu modo de viver. Caminhem comigo, eu os guiarei. E aprendam o meu modo de viver. Pois sou manso. Na versão NTLH diz, sou bondoso. E humilde de coração. Eu vou ler Filipenses 2, de 6 a 8, para entender melhor essa humildade. Jesus fala que ele é humilde de coração. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. E por quê? Porque o propósito que ele recebeu do Pai era maior. Continuando aqui. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não existe exemplo maior de humildade do que esse. Não existe. C.S. Lewis, num livro, eu não me recordo qual, não tenho certeza, se é Cristianismo Puro e Simples, mas ele define humildade. Ele fala assim, ser humilde não é pensar menos de mim, é pensar menos em mim. Jesus não pensou nele, Jesus pensou em nós. Né? Então, humildade é pensar menos em si próprio. É esvaziar-se do meu eu. Tantos problemas que nós temos na vida hoje. Problemas no relacionamento a gente cria porque o nosso eu quer falar tanto, quer mandar tanto, quer decidir tanto. Né? Então, ser humilde é pensar menos em si próprio e pensar mais no próximo. E vocês encontrarão descanso para suas almas. É lindo, né, gente? Esse versículo é maravilhoso. Então, como encontrar descanso para a alma? Primeiro passo, escolhendo andar na direção de Jesus. Segundo passo, caminhando com Jesus e aprendendo o seu modo de viver. Caminhando com Jesus e aprendendo o seu modo de viver. Esse modo de viver de Jesus é que dá a paz que a nossa alma precisa. É da paz de Jesus. Último versículo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, aqui nesse versículo, quando ele fala que o jugo dele é suave, é a maneira de viver, segundo os ensinamentos de Jesus. A maneira de viver, segundo os ensinamentos de Jesus. Por que é suave? Porque não oprime, mas guia as nossas vidas com amor e propósito. Cada um de nós temos um propósito para o qual fomos criados. Então, a maneira de viver de Jesus não oprime, mas guia as nossas vidas com amor e propósito. E é leve, porque Ele mesmo ajuda a carregar os fardos. Por isso é leve. Mas para ter esse jugo suave e o fardo leve, não basta
escolher ir na direção de Jesus, caminhar com Jesus e aprender com Ele, precisa praticar essa maneira de viver de Jesus nas nossas vidas. Precisamos praticar. Então, escolhendo andar na direção de Jesus, caminhando com Jesus e aprendendo o seu modo de viver e praticando a maneira de viver de Jesus, ficando cada vez mais parecido com Jesus. Se eu faço o primeiro passo e o segundo, eu sou um estudioso. Concordam? Eu sou um estudioso, eu sou um aluno. Mas o Pai, Ele não busca alunos. Ele busca filhos. É um relacionamento de amor, um relacionamento íntimo. Jesus não busca alunos, Ele busca discípulos. Aqueles que o seguem, imitam o modo de viver dele. Então, já concluindo, ao praticar a maneira de Jesus, a maneira de viver de Jesus, é que temos paz e descanso para a alma. Amém? Independente dos fardos que estão sobre nós, Jesus faz um convite pessoal e individual. Ele conhece todos os fardos que pesam sobre nós. Ele conhece. Não há vale que Jesus não possa estar. Não existe. Então, que a verdade desses versículos seja verdade para as nossas vidas. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, Deus. O Senhor é soberano. O Senhor é Pai de amor e misericórdia. Obrigada, Deus, por isso. Obrigada pelo privilégio, Pai, de estarmos em sua presença, Deus. Pai, ajuda-nos, Senhor, a caminhar na sua direção. Ajuda-nos, Pai, a resistir às tantas tentações, Deus. Senhor, transforma o nosso coração para sermos parecidos contigo. Ajuda-nos a viver uma vida que te agrade, Deus. Que esteja dentro dos teus propósitos. Pai, nós cremos nas tuas promessas. Nós queremos sempre estar na tua presença, desde agora e na eternidade. Recebe a nossa oração, Pai. E a nossa gratidão pelo teu Filho amado. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.